começar com as nossas palhetas. Vamos pedir para o Fabiano já nos ajudar com as palhetas, porque mesmo assim nós vamos ter hoje bastante interação. Gente. Todo mundo tem essas paletinhas aí? Pega uma patinha. Pois bem, como todos sabem, nós estamos estudando sobre o suicídio. Eu estava lá estudando e vi que a gente de fato vai ter 3 dias de estudo sobre o suicídio. Nós fizemos semana passada por um dia, hoje nós vamos ter o segundo dia sobre assuntos bem interessantes e semana que vem nós vamos complementar, se a tecnologia nos permitir. Na semana que vem nós vamos fazer o backup. Tá bem, gente? Então hoje a gente vai ver o Livro dos Espíritos, bastantes questões que estão nos slides que eu preparei para hoje, mas como não tem os slides eu vou ler direto no livro, tá? E algumas perguntas que tem das palhetas eu vou fazer para vocês a mesma coisa e a gente vai interagir da mesma forma. Então lá na pergunta 948 do Livro dos Espíritos, eu vou fazer a pergunta para vocês vão pensar e aí a gente vai responder com as palhetas. O suicida que tem por objetivo escapar da vergonha de uma má ação é tão repreensível quanto aquele que é levado pelo desespero? A pergunta é a seguinte: a pessoa que se suicida, que se tira a própria vida, se ela se tirar a vida por vergonha de uma situação, de alguma coisa que aconteceu, ou se ela se tirar a vida pelo desespero, é tão repreensível, ou seja, as duas coisas têm a mesma proporção após a morte? O suicídio um suicídio é tão ruim quanto o outro? É isso que é a pergunta que Kardec faz aos espíritos, né? O que vocês acham? Será que todo suicídio, se tem o mesmo suicídio, mas com intenções diferentes, será que o pós-mortem vai ser a mesma coisa para as duas pessoas? Vai ter a mesma gravidade? E aí? Se vocês acham que sim, letra A. Se vocês acham que não, letra B. Vamos interagir, gente. Hoje não temos... Acho que não. Como é que é a pergunta, Matheus? Assim, o suicida que tem por objetivo escapar da vergonha de uma má ação é tão repreensível quanto aquele que é levado pelo desespero? Essa é a pergunta. Letra A, sim. Letra B, não. Aí, vamos levantar as paletas. A maioria acha que o suicídio tem por objetivo, por motivo de vergonha, tão repreensível quanto o desespero. Vamos ver o que dizem os espíritos? A maioria acha que é a letra A. Vamos ver se é. Olha que respondem os espíritos da Kardec. O suicídio não apaga o erro. Ao contrário, em vez de um, acaba cometendo 2. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter também de sofrer as suas consequências. Deus julga e, conforme a causa, pode, às vezes, diminuir a sua severidade. Então, o que quer dizer com isso, gente? Que o motivo para uma pessoa, às vezes, se suicidar, o pós-mortem não vai ter a mesma proporção para aquela pessoa. Por exemplo, vai ter atenuantes. O que quer dizer aqui os espíritos? Por exemplo, a vergonha. A pessoa se envergonhou, está ali um tempo envergonhada, vai lá e acaba se matando, né? Ela planeja aquele suicídio. Porém, outra pessoa, como diz aqui, está desesperada. Ou seja, aconteceu um ato X e aquela pessoa se desesperou e naquele momento ela se tirou a vida. Então existe, gente, nesses casos, as atenuantes, que nesse caso aqui é o desespero e a vergonha nessa pergunta. Então os espíritos nos dizem que dependendo do motivo por que uma pessoa se suicida, o pós-mortem dela pode ser mais ou menos grave. Existem certos tipos de suicídio, por exemplo,
que a pessoa acaba sofrendo menos tempo depois da morte do que, às vezes, muitos casos de pessoas que têm ataques cardíacos, por exemplo. Porque, às vezes, a pessoa se tirou a vida num ato de desespero. Acabou acontecendo, por exemplo, uma avalanche. Vem uma avalanche, tu estás no meio de uma montanha e tu está com medo, não sei o que, tu te desespera e salta da montanha. E acaba te tirando a vida por medo e por desespero. É muito menos pior do que se tu planejares aquela morte, como que tu vai fazer aquela morte, de que forma tu vai fazer, aonde tu vai fazer. Então, gente, existem muitas atenuantes. Nós vamos ver nas próximas perguntas, todas elas, eu tinha preparado nos slides para nós conversarmos sobre elas, mas nós vamos falando isso. E aqui na 949, que é a próxima, o suicídio é perdoável quando tem por objetivo impedir a vergonha que recaia sobre os filhos ou sobre a família? Aqui, de novo, Kardec está fazendo a pergunta com relação à vergonha, dando um exemplo. Vai cair a vergonha sobre os filhos ou sobre a família? Que naquela época, no século XIX, acontecia muito de, por exemplo, o pai perder todo o dinheiro, né, ficar pobre e ter vergonha daquilo, né? Perder toda a riqueza, perdeu a fazenda, penhorou e não sei o que, e aí ficou com vergonha e acabou se suicidando. Vocês veem muito esses casos, novelas antigas, aparecem bastante em filmes, né? E a pergunta é, o suicídio é perdoável quando tem por objetivo de impedir a vergonha recaia sobre os filhos ou sobre a família? O que vocês acham? Não é perdoável? Olha só o que dizem os Espíritos. Aquele que age assim não faz o bem, embora acredite fazê-lo, e isto Deus levará em consideração, pois trata-se de uma expiação que ele impôs a si mesmo. Então aqui os Espíritos estão respondendo a Kardec que a pessoa acredita que está fazendo bem, que está acabando com a vergonha da família, o que torna-se um atenuante para essa pessoa após a morte, né? Ou seja, ele não tinha a intenção de se matar daquela forma mais horrível que tem, e sim ele queria fazer um bem para a família. Então isso se torna um atenuante, embora seja grave, né, gente? A gente sempre colocando que qualquer forma que a pessoa se tire a vida ou por qualquer motivo é uma falta muito grave. Como nós vimos na semana passada, por quê? Vocês se lembram lá nas perguntas que nós vimos por que é importante nós estarmos aqui encarnados? Que existe aquela fila tremenda de bilhões de espíritos esperando uma encarnação. Então, por isso que se torna muito grave a gente atentar contra a própria vida, né? Existem muitos espíritos querendo encarnar. E segue aqui, ó. Deus levará em consideração, pois trata-se de uma expiação que ele se impôs a si mesmo. A intenção lhe atenua a falha, mas ele não deixa de cometer um erro. Encarregai-vos de abolir os abusos da vossa sociedade e vossos preconceitos, e não tereis mais suicídios. Olha só. Isso já era um conselho dado pelos Espíritos há 150 anos, né? De a gente abolir os abusos da nossa sociedade. Parece que hoje segue tudo a mesma coisa, né? Seguem os mesmos problemas, né? Diferentes problemas, mas seguem. E essa aqui, gente. O que pensar daquele que tira sua própria vida na esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? O que pensar daquele que tira sua própria vida na esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Eu tirei minha vida hoje, só que a minha vida não é boa. Aí eu vou tirar minha vida hoje, porque a próxima vida você já viu. Não. Essa é a vocação. Vai fugir, vai fugir e vai ser criatura. Porque a consequência da próxima vida eu vou ter atentado contra essa. Vai dar certo, vai dar certo. A produção já arrumou a parte técnica.
Olha que beleza. Olha quem ressuscitou. Mas tranquilo assim. Olha quem ressuscitou, gente. Chegou numa resenha. Chegou no outro dia. Pronto. A gente vai iniciar agora com isso. Espero que ele não volte a reiniciar agora no início. Caiu? Então nos diz assim, ó, Emmanuel nos fala: no suicídio intencional, sem os atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma. Então Emmanuel está falando aqui nessa página, gente, de dois atenuantes: a moléstia, que seria a doença, e a ignorância do espírito, né? De a pessoa não entender aquilo que está fazendo. E também fala de outra questão que deve ser levada em conta, que é o ato de violência, ou seja, de que forma a pessoa comete o suicídio, e a premeditação mais profunda, ou seja, quanto ela arquiteta aquela situação de como ela vai fazer o que ela vai fazer. Porque quanto mais tempo a pessoa vai arquitetando, quer dizer que ela tem, digamos, mais sanidade daquilo que ela está fazendo, né? Ela tem mais tempo. E agora a gente tem uma pergunta para vocês, porque é sobre as atenuantes, por isso que eu não posso falar muito. E agora nós vamos ver aqui. Com relação às atenuantes para o suicídio, tá? A pessoa comete o suicídio. O que podemos citar dessas 5 opções que seriam atenuantes para que a pessoa possa, digamos, ter menos tempo de sofrimento no pós-mortem, né? Porque todo tipo de suicídio haverá sim um sofrimento. Mas o que pode atenuar esse pós-mortem dessa pessoa? Letra A, a intenção. Letra B, o grau de elevação espiritual. Letra C, a abdicação do próprio ego em favor de outrem. Letra D, o desespero. E letra E, processos de loucura, obsessão e subjugação. Vamos pensar um minutinho? O que pode piorar? Então, gente, o que pode ser considerado uma atenuante após a morte? Todos pensamos? Muita discussão hoje. Muita discussão essa pergunta. Quase que diminui isso, né? Não aumenta? Eu tenho que virar um pouquinho mais a tela, mas tem Diminui. Um pouquinho. Atenua, aumenta.
Entendeu? Diminui A atenuação é diminuir, né? Atenuar. Gente, eu não posso falar muito, senão vai ficar muito fácil. E as atenuantes, né? Com relação às atenuantes que Emmanuel se refere, né? Aqui vocês veem, no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia e da ignorância. Aqui Emmanuel está dando a atenuante da moléstia e da ignorância, né? Para a pessoa seria uma atenuação após a morte. E agora eu estou pedindo para vocês, desses 5 aqui, quais outras, além daquelas duas, que seriam também atenuantes para o suicídio. Eu agora sim? Está claro? Então vamos levantar, gente? Deste lado. Muito bem, bastante gente acertou. Resposta correta. Todo mundo acertou, né? Você não entendeu a pergunta. Então que não, isso é atenuante. O que atenua a vida após a morte de uma pessoa? Faz ela sofrer menos por um suicídio. Atenuante é menos. Sempre menos. O que atenua? Sabemos que o suicídio é uma coisa ruim, né? Mas o que ele deixa menos ruim? É que tu não veio semana passada, né? Não. Veio semana passada. Já isso era um embasamento, né? Nós sabemos que o suicídio ocasiona após a morte. Nós vamos ver muito do que ocasiona após a morte na semana que vem. Por exemplo, tem que ficar 100 anos, cometer o suicídio, digamos, te dá 100 anos nas zonas de sofrimento, digamos. Mas o que não te daria 100? Te daria 90, te daria 80? O que motiva tu poderia ter suicidado, mas vai diminuir esse tempo nas zonas de sofrimento. Mas, São Mateus, a todas as intenção, alternativas. no momento que eu tenho uma intenção, é uma coisa consciente. Eu acho que pior. O suicídio nunca é mas a completamente intenção, consciente. mas no momento que coloca Então a intenção da pessoa vai variar muito, porque vai depender qual é a intenção dela no ato do suicídio. A gente acabou de ver naquela questão, na 94... Acho que premeditar é... A premeditação, né, a intenção, que é a 949, né? Sobre o atenuante, por exemplo, aqui na 949, do pai que queria ajudar os filhos. É uma intenção. Ele não queria se matar simplesmente, ele tinha uma intenção de ajudar alguém. É um atenuante. Aqui, ó, nós vimos que a vergonha, aqui na tela anterior, a moléstia, a doença, a ignorância, né? Pessoas, por exemplo, que estão doentes, elas estão mais debilitadas. Então, elas têm, digamos que, mais vontade já de estar no plano espiritual do que nós que estamos sadios, né? A pessoa já pensa assim, já estou quase no fim da vida, né?